A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, retornando à escola bíblica depois de 2 semanas de férias, folga, e assim vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por esta manhã, Pai, de estarmos na sua casa, na sua presença, com motivação grande, Pai, para aprender mais de Ti, da Tua palavra, Pai. Dai-nos, Deus, o entendimento, ainda que não haja, Deus, entre os teólogos, unicidade, Pai, a respeito da revelação da Tua palavra no livro de Apocalipse, mas nós queremos, Pai, que o Senhor visite os nossos corações, que a mensagem mais importante seja plantada no nosso coração, de que Cristo vencerá, Pai, tudo que se levanta contra Ele e a sua igreja fiel também. Se conosco, Pai, capacita-nos nessa manhã, Pai, para pregar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra e prepara, Deus, um ambiente espiritual propício para a ministração da Tua palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Bem, eu vou fazer uma rápida revisão. Obviamente que já são 11 aulas, então eu não tenho a pretensão de maneira nenhuma, apesar das 2 semanas de férias, de folga, de fazer uma revisão das 11 aulas anteriores, né? Apenas algo importante para que a gente possa estar sedimentado para a continuidade, né, do estudo que temos ainda pela frente. Então eu começaria, né, pela visão amilenista, apenas relembrar nesse slide, né, que nós estamos aqui apresentando e entendendo que essa visão é a visão que está por detrás do livro de Apocalipse, né? Uma visão em que a era da igreja ela é concomitante com o reino milenar, né? Um reino milenar espiritual, ou seja, presente agora no céu, né? E Cristo reina com os salvos, né? E esse reino milenar, ele compreende o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Nós passaremos pela grande tribulação. A segunda vinda será única, visível, né, e encerrando a história. A ressurreição dos mortos, todos ressuscitam na volta de Cristo, né, os justos e os ímpios, e obviamente que uns irão para um lugar e outros irão para outro lugar, né? O arrebatamento da igreja é simultâneo à vinda, né, e ressurreição, e o juízo final ocorre na volta de Cristo, seguido do estado eterno, né? Então é importante apenas relembrar esses conceitos, essas informações, para que a gente possa se situar, né, naquilo que ainda temos para estudar nos outros capítulos. Bem, não há sucessão cronológica, ainda dentro da revisão, não há sucessão cronológica no livro de Apocalipse, né? Ou seja, ele tem 7 sessões paralelas, todas trazendo uma abordagem que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. E embora sejam paralelas, elas são progressivas, né? À medida que avançamos para o fim, as cenas, né, elas vão se tornando cada vez mais claras, né, para nós. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, né? Dando particular atenção, ênfase focado naquilo que a igreja terá que sofrer. Então preste atenção só para guardar isso, né, no coração de vocês. Os selos, né, eles apontam para o foco naquilo que a igreja terá que sofrer. E as trombetas, começando no mesmo ponto, ou seja, caminhando em paralelo com os selos, né, descreve o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, né, dando ênfase ao sofrimento que o mundo irá sofrer, né, como expressão de advertência de Deus. Então, os selos focado, né, naquilo que a igreja terá que sofrer, e as trombetas, né, focado naquilo que o mundo irá sofrer. Então, como eu disse, as trombetas elas não são sucessivas aos selos,
né? Mas elas são paralelas, elas acontecem paralela, os dois eventos acontecem paralelamente. Isso quer dizer que, embora o mundo persiga a igreja, ainda que o mundo persiga a igreja, o que ela faz? Ela ora e Deus inclina os seus ouvidos, né, e traz juízo sobre os ímpios, trazendo o seu alerta ao pecador. Então, ou seja, trazendo ali a mão de Deus, a justiça sobre o mundo. Tá? Então, selo fala sobre, né, o foco na igreja, aquilo que a igreja vai sofrer. E as trombetas, o foco é naquilo que o mundo irá sofrer. As trombetas falam de um juízo parcial, né, e nós vamos caminhar no estudo da palavra, né, para entender que as taças que ainda estão por vir falam de um juízo final. Ainda dentro da revisão, tanto os selos como as trombetas, eles são interrompidos por um interlúdio, por um silêncio, né? E há um propósito nisso. Qual é o propósito? Fornecer uma pausa dramática e um momento de reflexão entre as visões principais, oferecendo alívio e esperança e também preparando o terreno para eventos subsequentes, eventos futuros. Então esse é o grande propósito do interlúdio, do silêncio, né, que aconteceu entre os selos e está também agora acontecendo entre as trombetas. As primeiras 4 trombetas falam de catástrofes naturais, né, catástrofes que atingiram a terra, que atingiram o mar, os rios, astros, né? E as 3 últimas trombetas, elas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens, né? E a palavra de Deus, aqui no capítulo 8, verso número 3, né, vai chamar a atenção de que aquilo que vai acontecer nessas últimas 3 trombetas é maior do que aquilo que aconteceu nas 4 primeiras trombetas, né? E por isso é que é dito aqui. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, a leitura é clara, né, de que a mão de Deus vai pesar ainda mais com a abertura ou com o toque dessas 3 últimas trombetas. As trombetas têm o propósito de advertir os homens e, obviamente, que chamá-los ao arrependimento, né? Essa foi o início da mensagem de João Batista, essa foi a grande mensagem de Jesus Cristo. Essa tem sido a grande mensagem nossa, né, para nós, no tempo de hoje, né? Primeiro de se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e se arrepender, obviamente, que dos pecados, para que a gente possa viver uma vida de santidade, de aprovação diante dos olhos de Deus, né? E aí, por fim, relembrando, né, aquilo que representa cada um dos selos e cada uma das trombetas, né? O primeiro selo entra na história Jesus Cristo. Já falei que na visão dispensacionalista, que é diferente da milenista, eles entendem que isso tudo está por acontecer no futuro, e aí entendem que o primeiro selo, diferentemente de Cristo, é o anticristo, né? Então, o segundo selo, vermelho, perseguição ao povo de Deus, né, ao longo dos séculos. O terceiro selo, preto, fome. Quarto, amarelo, morte. O quinto, o clamor dos mártires. O sexto, introduz o dia do juízo. E depois, entre o sexto e o sétimo, o silêncio, né, e a preparação para as 7 trombetas. As 7 trombetas estão aqui também descritas, né? A primeira, ela se refere à terra. A segunda, ao mar. A terceira, aos rios. A quarta, a astros. A quinta, já falamos sobre gafanhotos saídos do abismo, né? Demônios saídos do abismo, demônios aprisionados, né? E a sexta trombeta, uma cavalaria inumerável, né? Inumerável, que se levanta, né, contra o mundo, né? Lembrando que aqui estamos falando, o foco é na igreja e aqui o foco é no mundo. Bem, feita essa pequena introdução, essa pequena revisão, agora sim a gente entra no capítulo 10 propriamente dito, né? E aí eu fatiei o capítulo 10 em 3 parcelas, né?
Nessas 3 parcelas, a primeira está aqui, nesses 4 primeiros versículos. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho, não era um livro, aberto, não era fechado. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então vamos lá. Bem, ainda como parte reforçando a revisão, a 5ª trombeta foram os gafanhotos saídos do abismo, ou seja, aqueles demônios aprisionados, que vieram para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo. A 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável que mata uma 1/3 parte dos homens iníquos. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores. A 7ª trombeta, ela aponta para o juízo final. O capítulo 10, que nós vamos estudar, e o 11, nos primeiros 14 versículos, são um interlúdio, um período de silêncio antes do juízo final. Então, assim como entre o sexto e o 7º selos, houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória, também entre a 6ª e a 7ª trombetas haverá um interlúdio, um silêncio, com a mensagem do anjo forte, trazendo um livrinho aberto em sua mão. Foi o que nós lemos lá nos primeiros versículos. O primeiro interlúdio, nós estamos falando então, portanto, entre os selos, ele salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Já o segundo interlúdio, ele descreve uma mistura de doce e de amargo, ou seja, ele serve como preparação para as próximas trombetas, algo que também já está pacificado, enfatizando a soberania de Deus. Então a soberania de Deus, ela representa o lado doce, ou seja, o conforto daquilo que Deus fará, e a iminência do cumprimento dos seus planos, demonstrando o lado amargo daquilo que está por vir. Bem, vamos falar sobre a descrição desse anjo forte. Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse. Eles são o exército de Deus, enviados para realizar propósito de Deus na terra. E raramente pensamos neles como espíritos ministradores em nosso favor. Mas um dia, no céu, nós iremos aprender tudo o que fizeram por nós. E aí eu quero chamar a atenção de que, pelo que nós lemos, existe uma semelhança muito forte entre esse anjo forte, características do anjo forte, e do próprio Cristo glorificado, por aquilo que nós já estudamos no capítulo 1. Contudo, no Apocalipse, anjos são sempre anjos. Cristo nunca é chamado de anjo, embora ele esteja claramente associado ao anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, deixar isso claro aqui para os irmãos. Então, eu vou estar agora ampliando a descrição do anjo forte, mas apesar de olharmos ou escutarmos o que vai ser dito e parecer Cristo,
vamos continuar guardando na mente isso que eu acabei de dizer. Anjos são anjos e Cristo nunca é chamado de anjo, exceto, né, nessa situação do Antigo Testamento. Então, esse anjo, ele não recebe adoração. E o Apocalipse, ele nunca confunde o Senhor, que está sentado no trono, com os seus emissários que descem à terra, né? Além disso, diferente de Jesus, esse anjo vem à terra antes que o tempo da tribulação termine, né? Então, o que nós já entendemos pela visão amilenista, né, é de que passaremos pela grande tribulação e depois da grande tribulação é que Jesus, ele volta, né? Então, se estamos falando de um anjo que é enviado à terra, né, neste período da tribulação, é mais um indício, mais um fato de que ele não representa Cristo Jesus. Entenderam? Mas vamos lá. Dessa feita, a descrição do anjo serve para quê? Para enfatizar a natureza poderosa e autoritária, né, da mensagem que ele traz. Então, essa grande associação de características dele com Cristo é para reforçar, evidenciar, chamar a atenção disso aqui, ó, enfatizar a natureza poderosa e autoritária, né, da mensagem que ela traz, da autoridade trazida por meio dessa mensagem. Esse anjo anunciará a 7ª trombeta e então virá o fim. Três anjos fortes aparecem no Apocalipse, né? Então, não sei se vocês se lembram, lá no início do versículo foi dito, outro anjo forte. Então, se é outro, porque já apareceu algum, né? Então, o primeiro procurou alguém, e aí vocês devem estar lembrados no capítulo número 5, né? Alguém para abrir o livro que estava na mão direita de Deus. Esse foi o primeiro anjo forte. O segundo é esse que nós estamos falando, que desce com a glória do céu, trazendo um livrinho aberto e as vozes dos 7 trovões. E o terceiro anunciará, né, a queda da Babilônia, algo que nós vamos apresentar no capítulo 18 mais à frente, né? Então vamos lá, esse anjo desce do céu envolto numa nuvem, é o que está revelado na palavra. Desde a primeira vez que nuvens aparecem na Bíblia, há uma forte ligação entre elas, nuvens, e as projeções da glória e do poder de Deus. Nuvens são citadas mais de 100 vezes no Antigo Testamento, mais de 20 vezes no Novo Testamento, inclusive em relação às aparições de Deus ou às projeções de poder de Deus. Deus, ele conduziu, apenas alguns exemplos, né, Israel através de uma nuvem luminosa, né? Nuvens escuras cobriram o Sinai quando a lei ela foi promulgada. Deus apareceu a Moisés numa nuvem de glória. Uma nuvem recebeu Jesus quando ele ascendeu aos céus, e a palavra de Deus diz que numa nuvem ele também voltará, né? Então a nuvem ela tem, né, essa característica, né, associada às aparições de Deus ou às projeções do poder, da manifestação da glória e do poder de Deus. Segundo, esse anjo tem um arco-íris por cima de uma cabeça, né, de sua cabeça. Então, o arco-íris, como a gente sabe, ele é um símbolo de aliança, né, feita por meio de Noé. Então, vamos jogar mais uma informação, vamos adicionar mais uma informação. Ele tem o rosto como o sol, né? Então, essa é a mesma descrição de Jesus Cristo. Quando Jesus ele apareceu em glória na transfiguração, o seu rosto, né, ele brilhava como o sol. E ninguém podia olhar no rosto dele. Então, essas primeiras 3 características do anjo forte, né, elas servem para isso aqui, ó. Temos uma operação da santidade de Deus,
simbolizada pelo rosto do anjo, do juízo de Deus, indicado pela nuvem, e da misericórdia e fidelidade de Deus ao seu pacto com o seu povo, expressa pelo arco-íris. Então, vejam que por detrás dessas três características iniciais, né, a mensagem que é trazida para nós, mais uma vez, é essa daqui. Trata-se da manifestação da santidade de Deus, né, do juízo de Deus e da plena manifestação da misericórdia e da fidelidade àquilo que Deus promete ao seu povo, né? Então, até aqui, a despeito de parecerem, né, características muito próximas de Cristo, em que eu já chamei a atenção que elas vão enfatizar o poder da mensagem, a autoridade da mensagem, né? Elas também demonstram algo que os outros livros e o mesmo livro de Apocalipse já demonstrou para nós, né? Quarto ponto, esse anjo tem as pernas como colunas de fogo, mais uma característica também descrita no verso número 1. Essa descrição é semelhante à que descreve Cristo glorificado em Apocalipse 1. Onde ele pisa, ele queima e purifica. Esse anjo tem na mão um livrinho. Ou seja, esse anjo, ele tem um livrinho, mas a gente já estudou de que Jesus, ele recebeu o livro maior, né, da mão de Deus. Aquele que seria o único capaz, né, de abrir os 7 selos, né? Então, por isso é que quero deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O livrinho, ele está na mão do anjo que desceu do céu e não na mão de Deus no trono. O livrinho, ele está aberto e assim não precisa de uma pessoa digna para abri-lo, como o livro maior no capítulo 5 precisava. O livro estava selado com 7 selos e poderia ser aberto somente pelo leão de Judá, né? Por Cristo Jesus. O livrinho talvez seja uma versão resumida da disposição de todas as coisas no grande livro, a parte que o próprio João verá e sobre a qual escreverá. Outros identificam esse livrinho como a palavra de Deus, que deve ser comida e pregada ao mundo. Mas o que fica claro para nós aqui é de que no capítulo 5 havia um livro maior, um livro fechado, aberto apenas por Cristo. E esse anjo que não representa Cristo Jesus, ele tem um livro menor, um livrinho, que diferentemente do primeiro, ele está aberto. Esse anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Então Deus, ele manifesta a sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro, pois foi ele quem o criou. Nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo. E agora está em jogo toda a criação. Isso descreve que ele exerce poder em todo o mundo e sua palavra é para o mundo inteiro, né? Então, o mar e a terra, eles representam a totalidade do universo criado, né? Então, por isso é que quando vocês escutaram ou leram, né, um pé na terra e outro pé no mar, né, obviamente, vamos pensar em nós. Estamos aqui, eu mal consigo ficar com o pé em 2 quadrados, né? Então, a dimensão daquilo que está sendo apresentado no livro é de uma grandiosidade, né, enorme. Um pé no mar, outro pé na terra, né, representando a totalidade do universo criado. Ou seja, aquilo que vai acontecer não somente num país, num povo, numa nação, mas como um todo.
Esse anjo tem voz como de leão, verso 3 diz isso. E o leão claramente representa a força da voz, né, desse anjo, né? Então, mais uma vez, né, mostrando a autoridade, né, a relevância daquilo que está sendo transmitido. Quando o anjo falou, foram ouvidos 7 trovões. Não nos é informado porque João não pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Esse número, né, ele precisaria ser 7, visto que há em torno do trono 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres, 7 olhos, e esses trovões, eles estão dirigidos aos inimigos de Deus, né? O contexto pode nos ajudar a entender porque sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse, é para falar de um aviso da iminente manifestação da ira de Deus. O juízo está se aproximando, mas João não tem autorização para falar tudo sobre aquilo que foi revelado a ele, né? Essa revelação semelhante àquela que Paulo teve no céu não pode ser anunciada. João a entendeu, mas não recebeu autorização para escrevê-la, né? E aí, a primeira mensagem importante que nós podemos tirar deste fato, né, é de que nós não devemos especular aquilo que Deus não revelou, né? Então, não cabe à experiência do homem, né, dizer algo, nem sobre o livro de Apocalipse, nem nada que seja referente à nossa carreira espiritual, né? Então, o que Deus não revela, nós nos calamos. Se Deus se cala, não somos nós que vamos abrir a boca para falar em nome de Deus aquilo que não provém de Deus. Assim são diversas profecias. Quando Deus não fala e o homem se levanta como Deus e nada acontece. Se Deus não fala, não fale. E aí, apenas para poder lembrar a igreja, né, eu fiz aqui um paralelo com Paulo, né, e aí a passagem em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz assim, a respeito dele: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que não podem ser ditas, as quais não é lícito ao homem referir, né? Então, na conversão de Paulo, né, ele ascende aos céus em espírito e escuta algo que, da mesma forma como João, ele não tem autorização para falar. O significado da ordenança para João guardar segredo sobre as vozes dos 7 trovões é o seguinte: não podemos nunca saber nem descrever todos os fatores e agentes que determinam o futuro, né? Vejam que mesmo o que é revelado, já não há unicidade. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, né? Dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Mas não nos foi dado saber sobre o significado da mensagem dos 7 trovões. Isso porque há outras forças trabalhando, há outros princípios que estão operando neste universo. Portanto, tenhamos cuidado em fazer predições a respeito do futuro, né? A segunda fatia do livro de Apocalipse, capítulo 10, né, versos 5 a 7. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, né? Então estamos falando ainda do anjo forte. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ele jurou por Deus:
o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Dá para entender? Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que criou o céu, o mar e a terra. Ou seja, ele jurou por Deus, dizendo, já não haverá demora. Então vejam que o discurso, ele vai crescendo na medida em que eu comentei anteriormente. As sessões, elas são paralelas e progressivas, e as cenas vão se tornando cada vez mais evidentes e fortes daquilo que vai acontecer no futuro. Então, o discurso, a palavra, ela precisa ser coerente com essa evolução. Então, já não haverá mais demora, ou seja, já está dando um ultimato para aquilo que vai acontecer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus povos, aos seus servos, os profetas. Então, a solenidade de como o anjo declara a sua palavra. Vamos lá. Essa declaração nos enche de espanto, não somente por causa do que ele diz, mas também a maneira como ele diz, como ele transmite essa informação. O anjo levanta sua mão direita ao céu e faz um juramento ao Deus Criador. Então aqui eu chamei a atenção para a igreja, mais uma vez, para reforçar que esse anjo não é Cristo. Se esse anjo é Jesus, como faz um juramento em nome de Deus? Dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui? Então, por exemplo, imagina que o diretor de uma escola, ele não pode se fazer presente, e ele me nomeia para trazer um agradecimento. Então, no meu início do meu discurso, eu vou dizer o quê? Em nome do diretor da faculdade, da universidade, gostaria de agradecer a presença, sim ou não? Entenderam? Não faz sentido, por exemplo, eu que sou o diretor, e aí eu chegar e dizer, em meu nome, se eu estou falando, não precisa dizer em meu nome, sou eu que estou falando. Dá para entender? Então, se ele jura em nome de Deus, é mais uma evidência de que esse anjo não se trata de Jesus Cristo. Não há unicidade quanto a isso. Eu estou apenas, por isso que eu estou reforçando. Mas muitos entendem que este anjo, pela semelhança das características, trata-se de Jesus Cristo. Tribulação, esse pedaço de coisa preta na minha mão hoje. O conteúdo do juramento é que já não haverá mais demora para a chegada do juízo. Vários julgamentos já tinham vindo sobre a terra, o mar, os rios, os astros, os homens, porém mais julgamentos ainda estavam por vir. E por que a demora? Por que Deus parece demorar? Pergunta que eu faço. Por que a demora? Por que Deus parece demorar com essas ações? Por quê? Isso aí. Então, Deus ele tem adiado o seu julgamento para que os pecadores tenham tempo para se arrepender. Não é do tipo, transmitir a mensagem, quero a sua reação agora. Esse foi o propósito da sexta trombeta. Mas agora Deus irá acelerar o seu julgamento e realizar cabalmente os seus propósitos. Os santos martirizados estavam clamando por justiça e questionando a demora de Deus. Foi algo que nós, quando passamos pelo capítulo número 6, nós apresentamos essa questão. Os próprios ímpios escarnecerão de Deus e da sua palavra em virtude da demora de Deus em seu julgamento. 1 Pedro capítulo 3, verso 4 diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Olha lá, que eu acabei de dizer aqui, escarnecendo de Deus e da sua palavra. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ou seja, o mundo escarnecendo sobre essa possível
demora do haja de Deus. Mas agora não haverá mais prazo, mais tempo, mais demora, né? Foi o que hoje falou, sem mais demora para o arrependimento e a conversão. O juízo está chegando. No confronto de Deus com os seus inimigos, a vitória de Deus ela será esmagadora. A história avança para o inevitável triunfo de Deus, e ainda que pareça que o mal esteja florescendo, ainda que pareça, não é possível que no fim ele venha triunfar, né? Então Cristo vencerá sobre tudo e sobre todos, e isso inclui o mal, e a sua igreja fiel também. O conteúdo do juramento é que já não haverá mais demora para a chegada do juízo. Ainda continuando, essa palavra, não haverá mais demora, significa também que a paciência de Deus, ela tem limite. Não somente para o livro de Apocalipse, mas para as nossas vidas no dia que se chama hoje. A paciência de Deus tem limite. É bem verdade que o limite de Deus é muito grande, né? Ele é longânimo, ele não tarda em cumprir as suas promessas, diz a palavra, mas ele é longânimo, aguardando que haja arrependimento, né? O soar das 7 trombetas representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa. Mas aqui o caso é diferente. O homem chegou num ponto tal de insensibilidade e endurecimento que não há mais possibilidade de arrependimento. É aí que o anjo jura que não haverá mais demora para a 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo. Por que o mal natural e moral existe ainda no mundo? Por que Deus não faz alguma coisa sobre isso? É óbvio que nós sabemos que Deus, ele fez sim algo sobre o mal, né, no Calvário, né, por meio de Cristo Jesus, né? Nós sabemos que Deus está permitindo o mal aumentar até que o mundo ele esteja maduro o suficiente para a execução do juízo final. Uma vez que Deus já pagou o preço pelo pecado, ele é livre para adiar o julgamento, até porque, como já estudamos anteriormente no livro de Apocalipse, ele é o Senhor da história. Então, ele tem o domínio sobre a história. Ele é o início e o fim da história, né? Então ele tem todas as ferramentas e autoridade para estabelecer no tempo dele aquilo que deve acontecer. Mas esse adiamento está chegando ao fim. É o que a história, ou seja, a leitura desses versículos que estamos fazendo no capítulo 10 está mostrando. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o juízo virá. Então será o tempo da consumação da ira de Deus. O verso 7 não diz no momento em que soar a trombeta, mas nos dias da voz do 7º anjo. Ou seja, a ideia é de que a 7ª trombeta, ela não será tocada apenas por um instante, mas simboliza um período de tempo sobre a qual, né, a mão de Deus estará sobre aqueles que não têm o selo de Deus. A 7ª trombeta inclui as 7 taças da ira, ou os 7 flagelos, que levam diretamente ao juízo, ao julgamento final, que é o que a gente vai estudar oportunamente. Logo, o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança final, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada aos seus servos, os profetas, né? Então, a consumação do juízo final é o entendimento de que aquilo que Deus prometeu, revelou à sua igreja fiel, irá acontecer também,
né? Então, no juízo final, há um destino final para dois grandes grupos. Aqueles que são os eleitos, aprovados, cristãos para o céu, paraíso, e aqueles iníquos que brincaram com Cristo, com Deus na terra, para o inferno por todo sempre. E aí chegamos na quarta e última fatia do livro de Apocalipse, né? Então vamos agora abordar os 4 últimos versículos. É um capítulo pequeno e que trata do seguinte: a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era de fato doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes, a mensagem que está sendo transmitida para João, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então esse é o versículo final do livro de Apocalipse, no capítulo 10. Então vamos lá. Como nós acabamos de ler, João ele recebe a ordem para comer o livrinho. Esse episódio revela a necessidade de assimilarmos, né, a palavra de Deus e fazê-la parte da nossa vida interior. Não era suficiente para João ver o livrinho, ou mesmo conhecer o livrinho. Era preciso comer o livrinho. Quem não come o livro não pode pregar o livro. A palavra de Deus é sua alegria, o seu prazer, né? Então essa é uma mensagem viva para nós, né? Para nós. O livro de Deus, ele não é para estar acumulando poeira em casa, né? Ele não é para ser apenas trazido para a igreja, né? Ele não é para ser olhado na hora que nós precisamos de alguma coisa, né? Ele é para ser mastigado, ou seja, é para ser consumido, para ser trabalhado, não é para apenas um relance, algo rápido, uma leitura rápida, né? Essa é a mensagem que ele está transmitindo para João e que ecoa no tempo e no espaço para alcançar a igreja viva do Senhor. É preciso interiorizar, internalizar, entronizar a mensagem de Deus. É preciso assimilar. A mensagem de Deus, ela tem que se encarnar em nós. Ou seja, Deus não nos chama apenas para sermos ouvintes, mas sermos praticantes. O encarnar, né, não é uma mensagem espírita. O encarnar é transformar em prática aquilo que Deus nos revela por meio da sua palavra. A palavra de Deus é comparada à comida. Existem versículos na Bíblia que mostram que ela, né, é como o pão, ela é como o leite, ela é como o mel, ela é como a carne, né? Jeremias e Ezequiel receberam a ordem de comer a palavra antes de pregar essa palavra às pessoas. E ai do pregador e do professor que ensina a palavra sem encarná-la em sua própria vida, né? Então eu não estou dando um tiro no meu próprio pé, não, né? Mas eu estou apenas mostrando o seguinte: o pregador pode ser você lá fora
no seu trabalho, na sua família, na rua. Então, ai do pregador, e aí não se restringe a mim, que ensina a palavra sem encarná-la em sua própria vida, ou seja, ser meramente um papagaio, apenas um vaso, né, brincando com Deus, com as coisas de Deus. Só quando nos apropriamos da palavra é que podemos proclamar as promessas ou os juízos de Deus com fervor, né? É mais ou menos aquela coisa, se eu não compro a ideia, como é que eu consigo vender a ideia? Né? Se eu tenho dúvida de alguma coisa, como eu, como professor, conseguiria transmitir algo que eu não tenho certeza? Primeiro, que eu não seria claro. E segundo, que na primeira pergunta que vocês fizessem, eu não saberia responder. Então é mais ou menos isso que está sendo dito para nós no campo espiritual. Esse livrinho é doce ao paladar e amargo no estômago. Quando o menino judeu aprendia o alfabeto, não sei se vocês conhecem ou sabem disso, mas quando o menino judeu ele aprendia o alfabeto, ele escrevia as letras numa tabuleta de farinha e mel. O professor ensinava o valor fonético de cada letra, ou seja, o som de cada letra. Quando o menino era capaz de repetir corretamente o som das letras, ele tinha a permissão de comer as letras uma por uma. O alfabeto era assim como o mel em sua boca. A palavra de Deus, ela é doce como o mel, né? Então, Salmo 119, verso 103, diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Né? Então, isso foi extraído de um versículo bíblico, dentro de um contexto judeu que foi ali apresentado. O evangelho é doce quando nós o experimentamos. Mas ele é amargo quando vemos as implicações dele na vida de todos aqueles que rejeitam essa palavra. Mais ainda, o evangelho é doce quando o experimentamos, mas a conversão desemboca em perseguição do mundo e, consequentemente, num caráter amargo, não de medo, não que venha criar medo em nós, mas uma situação do amargo, né? De algo que não é tão doce quanto a palavra, quanto a presença de Deus, né? Aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Homens tratando mal por mal, né? Homens esfaqueando pelas costas, homens, né, buscando dar rasteiras, né? Então, isso faz parte do mundo em que vivemos e certamente isso, convenhamos, sem tapar o sol com a peneira, isso não é mel, isso não é algo agradável. É algo que a gente lida no dia a dia, né? Uns de uma melhor maneira, outros ainda aprendendo, mas que não pode ser configurado como algo doce, e sim amargo. João é ordenado a continuar profetizando. Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisará profetizar. É impossível comer o livro e ficar calado, né? É impossível receber Jesus, entender a palavra e ficar sentado num banco. Está aí, escrito. É impossível guardar essa boa nova apenas para nós, né? O anjo comissionou João a profetizar novamente. Sua obra ainda não tinha terminado. A profecia de João deve alcançar o mundo inteiro. O verso número 11 revela que o trabalho da igreja continua. Esse evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo, ele já se aproxima e ele não tardará, ele não demorará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima, né? Então,
Não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer no dia de hoje, né? Esse desejo de pregar a palavra precisa estar dentro de nós. Não podemos ser egoístas, né? Um dia recebemos a revelação da palavra, isso transformou a nossa vida e isso precisa ser compartilhado para que outras pessoas possam ser alcançadas também pela graça e pela misericórdia de Deus. Bem, e assim nós chegamos à conclusão dessa aula, né, com 3 observações. O intervalo entre a 6ª e a 7ª trombetas enfatiza vários fatos importantes, mas eu quero destacar apenas 3. Primeiro, Deus e seus servos sempre são mais fortes do que o diabo e os seus seguidores. É a primeira grande verdade. O anjo forte do Senhor, ele tem poder sobre a terra e o mar, né? Não foi isso que foi dito? Um pé sobre a terra, o outro pé sobre o mar, né? Enquanto o destruidor, já estudamos isso nos capítulos anteriores, ele recebeu autoridade por alguns meses, de maneira limitada, sobre os gafanhotos, né? Sobre os demônios, né? Então, vejam a diferença do poder que está sobre Deus e a sua igreja quando comparado com o do inimigo. Essa é a primeira importante mensagem sendo reforçada. Isso não é novidade para a igreja. Segundo, pelo que estudamos hoje, Deus ele faz muito mais do que ele revela aos seus servos. Mostrei apenas 2 exemplos, um de Paulo e o outro de João, onde ambos não receberam autorização para falar o que escutaram. Então, diante desse fato, eu posso afirmar que Deus faz muito mais, e isso é apenas uma amostra. Deus ele faz muito mais do que ele revela aos seus servos. Os 7 trovões servem como exemplo, né? Então, os 7 trovões em João e a conversão de Paulo são 2 amostras, 2 exemplos disso que eu estou aqui abordando. E por fim, a missão do servo de Deus, ela tem o seu lado doce, mas ela inclui também a amargura de pregar a pessoas condenadas por sua rebeldia, né? Então, esse é o outro aspecto importante, né, de quando eu disse para vocês, né, mostrei que essa 7ª trombeta, ela trazia esse entendimento da mistura do doce e do amargo, né? De relembrar, reforçar a soberania de Deus como algo doce, ou seja, como alguém que vai cumprir as suas promessas, e o lado amargo, né, no sentido de ver a consumação de tudo o que foi dito e o povo iníquo, sem o selo de Deus, recebendo, né, a justa mão de Deus, a justa justiça de Deus, configurando assim o lado amargo dessa história, tá bom? E assim, nós encerramos essa 12ª aula, né? Nós, na próxima semana, estaremos falando sobre o Apocalipse 11, acredito que apenas o capítulo 11, e ao término da próxima aula nós vamos chegar exatamente no meio do livro de Apocalipse, já que ele tem 22 capítulos, tá bom? Então, dito isso, vamos nos levantar, orar e nos preparar para uma mesa rica e abençoada lá atrás, com um cafezinho quente e gostoso que será servido. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos pelo privilégio, Pai, e o prazer de estarmos na sua casa e mais uma vez sermos abençoados com a tua palavra, ao mesmo tempo confrontados com a tua verdade, para que nós possamos nos alinhar
cabalmente a tudo aquilo que faz parte da tua vontade, Pai. Alegra, Deus, o nosso coração ver que, a despeito do simbolismo da linguagem do livro de Apocalipse, a mensagem tem sido clara a respeito daquilo que o Senhor promoverá sobre a tua igreja e sobre aquilo que vai acontecer sobre o povo que não tem o selo da tua aprovação, Pai. Continua, Deus, cuidando dos nossos corações e mentes, porque apesar de sabermos que uma vez que o Espírito Santo tenha entrado em nós e faça morada em nós pela decisão de termos aceito Jesus como Senhor e Salvador, e por conta disso entendermos que Ele não sai de nós, mas nós queremos viver debaixo da tua aprovação para desfrutar, Pai, de grandes experiências e do melhor desta terra, Pai. Por isso, continua, Pai, cuidando dos nossos corações e mentes, para que nós possamos estar vivendo a tua palavra como homens e mulheres operosos, praticantes da tua palavra. Assim nós oramos e nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.